Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje trouxemos para vocês o Uruguai. Quem vai apresentar é eu, Zarra, Inês e Cíntia. A origem da palavra Uruguai advém do Guarani, porém existem diversas versões com o seu significado. Segundo o dicionário de Oxford, o nome do país pode ter sua derivação da palavra Uruguã, que significa espécie de mexilhão ou caracol para os guaranis. A palavra poderia ter também origem uru, uma espécie de ave que vive na zona do rio Guá, que significa vem de, e o Y, que significa água. E ainda mais uma teoria que é ensinada nas escolas uruguaias, que o nome do país, Rio dos Pássaros Pintados. A bandeira do Uruguai foi adotada oficialmente dia 12 de julho de 1830. As 9 listras horizontais da bandeira representam os 9 departamentos que originaram o Uruguai. As cores expressam as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O canto superior esquerdo é branco e preenchido com o sol de maio, com a cara e cor de ouro, de onde se estenderam 16 raios alternados entre triangulares e ondulados. O sol de maio é uma representação do sol inca, chamado Inti. Sua denominação faz referência à Revolução de Maio, ocorrida na semana do dia 18 a 25 de maio de 1810. O Uruguai é um dos poucos países, talvez o único, que tenha 3 bandeiras como símbolos: a nacional, a bandeira das Artigas e a bandeira dos 33 orientais. O Uruguai é um país pequeno e muito charmoso, com cidades arborizadas, campos extensos, praias limpas e um clima muito agradável. Embora um país pequenino, mas muito interessante. Foi o primeiro país da América Latina a liberar o voto para a mulher em 1927. Depois liberou o casamento gay e o aborto. Por fim, decretou a legislação da maconha em 2017. Apesar dos avanços liberais, o Uruguai é um país conservador. Eles gostam de tomar muito mate. Gostam também do futebol, igual a gente aqui no Brasil, e churrasco também. São pessoas alegres, receptivas, solicitas, que estão sempre prontas para ajudar. A economia, apesar de ser dos menores países da América do Sul, ele é a sede do Mercosul. É um país de economia estável, com um dos maiores PIB per capita, o primeiro em qualidade de vida, desenvolvimento humano na América Latina. O índice de pobreza é muito baixo em comparação a outros países da América Latina. A taxa de desenvolvimento não chega a 2%. As pessoas que vivem na rua é de 0,5%. O alto nível de segurança no país é um dos fatores que atrai milhares de turistas. O país é formado por 3 milhões e 400 mil habitantes, sendo que um terço vivem na capital Montevidéu. O país faz fronteira com o Brasil e a Argentina. O Uruguai é dividido em 19 departamentos, que são equivalentes aos nossos estados. Ele recebe 500 mil turistas brasileiros ao ano. Os lugares mais visitados pelos turistas é a capital Montevidéu, Colônia, onde fica a colônia do Sacramento, e Maldonado. O clima é temperado, com estações bem definidas, sendo o verão é bem verão mesmo, e o inverno chega até 0 grau, a temperatura se torna muito congelante. Os pontos turísticos
são Punta del Este, Montevidéu, Maldonado, Colônia do Sacramento, Termas e Rocha. Dicas legais de alguns pontos turísticos, como a Praça Independência, que é a praça mais famosa e um dos principais pontos turísticos de Montevidéu, principalmente por aqueles que querem conhecer o Palácio Salvo, em estilo eclético, inaugurado em 1928 e foi um dos mais altos da América do Sul por vários anos, e o Museu da Casa do Governo dentro do edifício Independência. É na praça também que está o mausoléu de José Artigas, com os restos mortais do general e uma estátua para homenagear o herói uruguaio que deu ao país a independência da Espanha. Entre os pontos turísticos também está o Teatro Solís, tanto para visita guiada como para assistir espetáculos incríveis. Outro ponto turístico é o Mercado del Puerto, que possui alguns dos melhores restaurantes da cidade, que são deliciosos e oferece comidas típicas uruguaias, como os grelhados muito saborosos. E após a refeição, você pode comprar artesanato nas barraquinhas ao redor. E vá conhecer também o Estádio Centenário, localizado no Parque Betely, que lá tem também um museu sobre a história do futebol uruguaio. O farol de Punta Carretas foi construído em 1876 e está ao lado da praia de Punta Carretas, com diversos restaurantes ótimos ao redor. De lá você consegue visualizar a cidade, também apreciar o Rio da Prata e tirar fotos magníficas. Se você gosta de diversão e jogatina, não deixe de conhecer os famosos cassinos à noite. Um dos principais é o Cassino Carrasco, no luxuoso Hotel Carrasco. Casa Pueblo, de Carlos Paes Vilaró, é sua casa, hotel e museu. É uma escultura habitável e uma arte afro-uruguaia. Alguns estilos musicais tradicionais do Uruguai são a murga, que é uma espécie de teatro musical do carnaval uruguaio. Quando menos se esperaba se calentaron Pepe y Lucía a causa de la pintura que se exhibió en una galería. El tipo no imaginaba que su retrato traía cola y todo porque a Mujica se le veía las pokebolas. Vamos cazando versos en esta canción, cantando las noticias que el año no dejó. Canesa caceroleaba para que maten los pokémones. Decía le daba miedo porque eran chicos, eran menores. Él se enoja por los robos, por los delitos que están pasando, pero bien que con los Andes desde hace años viene robando. Y también los militares cazando bichos van por ahí, porque quieren reclutarlos, se los acusa de ser niní. Un Pokémon le gritaba con mucha ira, un milico viejo: si quiere ver a un niní, ¿por qué no se para frente a un espejo? Vamos cazando versos en esta canción, cantando las noticias que el año no dejó. Están cazando votos como quien caza los Pokémones. Miren que falta mucho para que lleguen las elecciones. Están en la chiquita jugando para el 2019 y nosotros corriendo sin alcanzar ni cazar la liebre. E o tango também, que quem compôs La Comparsita foi o uruguaio Gerardo Matos, entre 1916 e 1917. E é a composição mais famosa do tango, e tem mais de 100 anos. É considerado também o primeiro tango por muitos estudiosos. E por decreto presidencial, o hino se tornou popular e cultural, ou melhor, e por decreto presidencial, se tornou o hino popular e cultural do Uruguai. Não deixe de conhecer também Punta del Este e suas praias paradisíacas. E, claro, Colônia del Sacramento, que fica na beira do Rio da Prata. E a arquitetura é um dos principais atrativos de Colônia.
que é uma mistura de estilos devido à constante mudança de dominadores e devido também à sua estratégica posição geográfica. O antigo muro é um marco do centro histórico e você pode percorrer Colônia de bicicleta ou de carros elétricos. Também tem Carmelo, a cerca de 80 quilômetros de Sacramento, que é outra cidadezinha do departamento de Colônia. E lá há muitas vinícolas e você pode apreciar muitos bons vinhos. A nossa relação com o Uruguai, historicamente, tem sido marcada pela amizade, respeito, cooperação. É um país vizinho, compartilhamos uma fronteira de 1.050 quilômetros, que os limites não separam os povos, e sim une os povos. Temos compromissos internacionais assumidos pelos dois países, a sentido de fortalecer a integração. Uma dessas integrações seria a integração física. Foi concluída a ferrovia que vai unir o Brasil ao Uruguai. Você sabia que a parte de comércio entre os dois países é feita por rodovias? Que tal algumas dicas para visitar o Uruguai? O mais importante é saber sua língua nativa, que é o espanhol. Não precisa de passaporte. Você pode usar sua carteira de habilitação caso queira alugar um carro. A moeda utilizada no país é o peso uruguai. Compensa mais fazer a conversão lá do que aqui no Brasil. Para quem vai de carro, precisa de um documento chamado Carta Verde. Esse documento pode ser adquirido na fronteira. O combustível é muito caro, o mais caro das Américas. A entrada no Uruguai está mais como uma extensão do sul do Brasil. Principais atrativos: a costa. É um país plano, cheio de campos, pampas. Não é um país que tem relevos, mas tem uma costa belíssima. O que chama atenção nas praias do Uruguai é o pôr do sol belíssimo e também conseguimos ver alguns animais marinhos, por exemplo, o lobo marinho. Para quem gosta de Land Rover, estará no paraíso. É o carro mais utilizado no Uruguai. Montevidéu é a capital do Uruguai, onde você vai encontrar tudo o que precisar. Porém, Ponte del Diablo, uma praia rústica, para você curtir principalmente a vida noturna, que é bem ativa. Também tem Ponta Baiana, lugar para acampar. E Cabo Polônio, uma reserva natural sem energia elétrica, um local ideal para conectar com a natureza. A alta temporada começa em dezembro, janeiro e vai até o carnaval. Nestas épocas, os valores são mais elevados. Porém, se você decidir ir em baixa temporada, as cidades são como cidades fantasmas. Só se você quiser curtir um friozinho e tomar um bom vinho. O transporte no Uruguai, além dos ônibus, é bem comum as caronas. Como falamos anteriormente, a maconha é liberada. Porém, somente nativos e estrangeiros residentes que podem comprar e transitar com o mesmo. Convidamos a todos para fazer uma visita inesquecível ao Uruguai, aonde a sua energia é de 220 volts e as pessoas que habitam ao país são pessoas simples e acolhedoras. E quando passar por lá, não esqueçam de experimentar a empada uruguaias, alfajor e o refrigerante Pomelo Passo del Toro. Fica a dica. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe?
ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, tengo angustias en mi pecho, despertando que has hecho con mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, yo y el sol de la